A esquerda voltou ao poder no Reino Unido depois de 14 anos. O Partido Trabalhista venceu de lavada as eleições parlamentares e vai governar os britânicos pela primeira vez desde 2010. O último líder trabalhista a comandar o país foi Gordon Brown. O agora novo primeiro-ministro, Keir Starmer, já se reuniu com o rei Charles III e prometeu reconstruir o país. A economia do Reino Unido se deteriorou desde a saída da União Europeia, oficializada em 2020. O novo premier britânico fez campanha contra o Brexit, chegou a defender um novo referendo, mas agora descarta rever a saída do Reino Unido da União Europeia. O novo governo britânico tem muitos desafios externos a enfrentar, como as guerras na Palestina e entre a Rússia e a Ucrânia, mas também há problemas internos que precisam ser resolvidos, como o combate à pobreza. Segunda-feira, 8 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao videocast em detalhes, sempre com assunto importante, uma temática do momento para a gente tratar aqui com o entrevistado. E o assunto de hoje é a eleição britânica. Houve uma vitória acachapante das forças de esquerda ou de centro-esquerda no Reino Unido, mas o que nós devemos esperar da volta dos trabalhistas ao governo britânico? Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje o embaixador Marcos Azambuja. Tudo bem com o senhor, embaixador? Obrigado pela presença. Obrigado, foi um prazer. Embaixador, o que a vitória dos trabalhistas representa no cenário político não só local do Reino Unido, mas no cenário político global? No cenário político global, não grande coisa. A Inglaterra não tem mais o peso e a importância que teve uma vez, longamente, mas é um fato que discrepa de uma tendência recente, que é um movimento mais bem em direção à direita em várias eleições europeias e fora da Inglaterra, da Europa, mas é um sinal de tentativa de recuperação. Olha, você de grande simplicidade, grande clareza. A Inglaterra está vivendo um péssimo momento. Desde o Brexit, que foi um fracasso, foi uma aposta em que haveria um plebiscito que validaria a continuação da Inglaterra, do Reino Unido, na Europa. Houve a surpresa da derrota e, desde então, tudo tem ido mais ou menos mal. Quer dizer, o Cameron não pôde se manter, a Theresa May teve uma negociação dolorosa de separação com a Europa, a aposta em sair da Europa foi fracassada, a Inglaterra hoje é menos do que foi, a rainha de longa trajetória morreu, o novo rei está enfermo, a princesa doente. As situações se acumulam de desconforto, de fragilização. A Inglaterra, portanto, teve recentemente uma série de primeiros ministros, onde já houve Churchill, já houve pessoas como Gladstone, como você hoje teve primeiros ministros que duravam 15 dias, 20 dias, um mês. Esse último que saiu ficou pouquíssimo. A Truss ficou muito pouco também, a Theresa May também pouco. Portanto, a Inglaterra está vivendo o inverno do seu descontentamento. É um mau momento. A gente pode atribuir essa má sorte, esse momento decadente quase do Reino Unido à saída da União Europeia. O senhor acredita que a derrota dos conservadores também pode ser atribuída ao insucesso do Brexit? Foi. Eu creio que o Brexit foi uma aposta errada. Primeiro, na tentativa de ganhar o plebiscito, o Cameron, naquela época, achava que a Inglaterra iria validar a sua presença. Não houve. Porque a Inglaterra tinha o melhor negócio com a Europa. Ela não estava nem ligada ao euro, ela tinha a sua própria moeda, ela não estava ligada aos projetos de imigração que ela não desejava, portanto, ela tinha o melhor dos mundos. Ela era um centro financeiro mundial, ela tinha uma presença na Europa que não lhe era onerosa, e aí, por uma forma de, Deus sabe por quê, de erro, de julgamento, de um pouco de arrogância, um pouco de desprezo pela Europa continental, ela se meteu nessa enrascada. Mas nós estamos esperançosos de que, agora, voltar não é fácil também. Quer dizer, o problema
Eu não quero estabelecer analogias fáceis, mas é como divórcio. Divorciar já é grave, complicado. Recriar um casamento é uma coisa particularmente difícil e arriscada. Então é difícil a gente imaginar que em médio ou curto prazo haja esse retorno do Reino Unido à União Europeia, né? Eu não estou vendo os caminhos para isso no momento. Quer dizer, teria sido uma humilhação grande demais para eles voltarem com o chapéu na mão, aí, fragilizados. A Europa, por sua vez, foi muito humilhada. Um político inglês que foi determinante na campanha do Brexit, chamado Nigel Farage, que agora foi eleito deputado na Câmara dos Comuns, humilhava os europeus em Bruxelas, dizendo que a Inglaterra não precisava daquilo, que a Inglaterra era uma grande potência, que a Inglaterra, eu não quero lembrar de Gaulle aqui, mas de Gaulle sempre dizia que a Inglaterra era apenas parcialmente europeia. A Inglaterra é um país atlântico, é um país de língua inglesa, é o líder de uma Commonwealth, portanto, a ligação da Inglaterra com a Europa sempre existiu, mas nunca foi unívoca. Era parte de um leque de opções. Eles acharam que podiam jogar com esse leque, o que não funcionou. A Inglaterra está diminuída, perdeu a sua função de centro financeiro internacional, é um país hoje próspero, maravilhoso. Não pense que eu estou dando uma certidão de falência permanente da Inglaterra e do Reino Unido. Apenas é que houve uma sequência desafortunada de erros que cumulou agora com o Boris Johnson, dando festas durante a quarentena do Covid. A Inglaterra, que já foi uma das grandes potências mundiais, um grande império, hoje está reduzido a uma situação melancólica de um país de governos sucessivos que duram pouco, fazem pouco e não chegam nem mais a prometer muito. Agora, pensando na questão interna do Reino Unido, né? O Partido Trabalhista historicamente está à esquerda no espectro político britânico, mas tem feito um movimento em direção ao centro nos últimos anos. Movimento que, aliás, já aconteceu em certa parte quando Tony Blair era o primeiro-ministro trabalhista também. O senhor acredita que essa é uma tendência das forças progressistas, das forças mais à esquerda em todo o mundo, para conter o avanço da extrema-direita, ter que fazer mais acenos ao centro do que à própria esquerda? Eu creio que é parte do jogo. O anterior líder trabalhista, o Jeremy Corbyn, ficou muito identificado com um discurso de esquerda mais tradicional, uma esquerda mais intransigente, suspeitas de que suas atitudes com relação a Israel não eram as desejadas pela sociedade britânica. Portanto, a esquerda está procurando encontrar e vai procurar agora um novo ideário. Mas a derrota foi tão avassaladora, foi tão terrivelmente. Quase não me lembro de uma maioria de um dos lados tão imensa na Inglaterra. Portanto, eles têm poucas cartas para jogar, um momento difícil para enfrentar, uma Europa que não será solidária muito com essa esquerda, mesmo moderada, mesmo uma esquerda construtiva, porque os que estão sendo eleitos. Portanto, eu creio que eu vou estender um pouco meu pessimismo, não só da Inglaterra, para a Europa. A Europa não está vivendo um bom momento. Quer dizer, os ventos de mudança impeliram os caminhos da prosperidade, da riqueza para a Ásia, para o Oriente Médio. A Europa está sem líderes. Depois que desapareceu Angela Merkel, não há na Europa nenhum líder que seja verdadeiramente uma voz influente, poderosa. Hoje em dia, as lideranças no mundo, permanentes, visíveis, são um grande imperador em Pequim e um grande czar em Moscou. O Ocidente está um pouco desprovido de lideranças e o último debate americano demonstrou isso de maneira brutal. Portanto, o Ocidente está vivendo, como eu disse, um mau momento. E a Inglaterra talvez seja a parte mais exposta dessa decadência. Então, pegando o gancho do que o senhor falou sobre os Estados Unidos, o Reino Unido sempre foi, talvez no mundo ocidental, o principal aliado
dos Estados Unidos, né? Mesmo quando o Reino Unido tinha um governo trabalhista com o Tony Blair foi quase que um fiador da invasão americana ao Iraque, da invasão americana ao Afeganistão, mesmo tendo, à época, os Estados Unidos um presidente republicano, ou seja, um pouco mais à direita, e o Reino Unido um primeiro-ministro trabalhista um pouco mais à esquerda. Na possibilidade de uma vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, ou seja, uma retomada das forças conservadoras na Casa Branca, como o senhor acredita que vai ficar essa relação entre Reino Unido e Estados Unidos? Olha, a Inglaterra, o Reino Unido, aceita hoje a hegemonia americana. Não há, a rigor, uma voz britânica mais autônoma. A Inglaterra é um país caudatário, segue os Estados Unidos, não tem espaço para uma política própria. Eu não vejo como ela possa encontrar uma voz discordante ou, de certa maneira, identificada com seu próprio tradicional. O Reino Unido hoje é uma extensão do poder americano, uma presença ligado por língua, por história comum e por uma intimidade histórica da maior importância. Mas eu não vejo o Reino Unido com condições de restabelecer uma forma de identidade própria que lhe dê internacionalmente mais peso. O que está havendo hoje claramente no mundo é que os Estados Unidos se sentem muito confortáveis com um pequeno grupo de países, que são o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, portanto, os países brancos da Commonwealth. As duas grandes potências que eles derrotaram na Segunda Guerra Mundial, que são o Japão e a Alemanha. E, de certa maneira, ali, fazendo um pouco o número, mas de maneira marginal, os dois países latinos desse grupo, que são a França e a Itália. Esse é o âmago do poder mundial, é o diretório do poder mundial. De modo que a Inglaterra faz parte disso, mas numa posição hoje subalterna, ela não tem voz própria mais. Ouça bem, nós todos tratamos a Inglaterra ainda com resíduos daquele respeito, da sua influência, da sua imensa presença durante séculos na vida mundial. Era o império marítimo mais extenso do mundo. De modo que agora nós temos que acomodar com a Inglaterra, que sai a primeira-ministra Truss, que ficou acho que um mês, era uma pessoa quase invisível. Esse rapaz que acabou de sair, o Reinhard, também não... Isso nós estamos vivendo dolorosamente. Eu não digo que grandes potências renascem, recriam-se. Veja você que há uns anos atrás, quando acabou a União Soviética, a Rússia era quase uma brincadeira, quer dizer, sujeita ao riso, ao desprezo. E agora voltou a ser uma grande presença e uma grande potência atuante. Portanto, eu não estou aposentando a Inglaterra do poder. Eu estou apenas dizendo que, no momento, ela está muito distante de ter presença ou influência. Então, também, a posição inglesa não deve ter grandes mudanças em relação ao que é hoje sobre o conflito de Israel com a Palestina ou o conflito da Rússia com a Ucrânia, né, que são os dois conflitos que mais têm impacto na economia global hoje. Não, eu não vejo a Inglaterra, o Reino Unido, tendo uma voz própria e nada disso. Ela é um país momentaneamente, ou talvez definitivamente, caudatária dos Estados Unidos e vai fazer o que lhe for dito que deva fazer. Eu não creio que haja ali nenhuma veleidade deles de terem uma voz própria, uma opinião alternativa, de modo que eu não creio que a Inglaterra seja mais um sócio paritário das grandes potências. Ela apenas tem ainda resíduo de poder para estar nos clubes mais restritos, mas com voz muito pequena e muito pouco atuante. De modo que o que está acontecendo no Reino Unido é mais um sintoma desse declínio do que uma esperança de que isso seja um renascimento. Eu não vejo isso sendo o caminho. O novo primeiro-ministro, todos me dizem, é um advogado competente, é um homem com prudência, com sabedoria, com
raízes profundas com a sua gente, é um torcedor, como eu, de um clube que eu gosto muito, que é o Arsenal, o que entre ele e eu estabelece logo uma relação afetuosa, mas dele não se pode esperar muito mais. Agora, o Reino Unido é um dos países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e em diversos fóruns importantes, fóruns globais importantes. O senhor acredita que pode haver alguma aproximação hoje entre o Reino Unido, que passa a ser governado pela centro-esquerda, e o Brasil, com o presidente Lula, que é governado pela centro-esquerda já? O senhor acredita que pode haver essa aproximação e uma nova configuração de alianças do Brasil com as grandes potências, já que o Reino Unido ainda, embora com menos presença, né, mas ainda tem assento entre as grandes potências globais? Sem dúvida. Olha, eu não sou bom profeta, eu para trás vejo com alguma clareza, para frente eu sou mais meteorologista do que filósofo, eu vejo 48 horas de previsão meteorológica, não muito mais que isso. O seu radar não vai muito mais adiante do que isso? O seu radar meteorológico. Eu não vejo muito possibilidade. Eu acho que o que houve foi uma coisa de fundo essencialmente interno. A Inglaterra e o Reino Unido, diante de governos que não produziram nenhum resultado econômico ou político visível, resolveu dizer, não queremos isso, queremos uma alternativa. Essa alternativa é claríssima. A maioria que foi criada é quase inacreditável em seus números, mas eu não vejo que ela seja uma capacidade de novo, o Reino Unido se projetar sobre o mundo. Eu acho que é apenas uma tentativa de restaurar um mínimo de credibilidade interna, de eficácia no poder, que está no momento tão quebrada. Veja bem, os números do crescimento do Reino Unido dos últimos anos são virtualmente zero. O Reino Unido não cresce, a Inglaterra não cresce há muito tempo. Quer dizer, os resultados são muito pífios. De modo que eu creio que a Inglaterra vai viver um momento agora de introspecção, tentar pôr a casa em ordem, estabelecer de novo uma espécie de credibilidade das suas lideranças. Porque o que está acontecendo agora é um desfazimento. Desculpe eu trazer também o fato de que o fim do reino de Elizabeth II teve um cara também que fosse como se fosse uma cortina caindo. A grande Inglaterra acabava e agora temos, nas próprias doenças sucessivas, eu não quero parecer quase supersticioso, mas os deuses não estão sorrindo para a Inglaterra no momento. Quer dizer, há uma espécie de orfandade da sorte. E eu creio que essas coisas têm uma duração. Eu não sei prever, como eu disse a você, as minhas visões são mais meteorologicamente de curtíssimo prazo do que projeções filosóficas de longo prazo. Quando que eu vejo a Inglaterra tentando arrumar o seu meio de campo, arrumar a sua casa, restabelecer credibilidade, criar de novo um trabalhismo capaz de parecer moderno, mas eu não estou particularmente entusiasta, não porque descreia, não, é porque eu não vejo que as cartas existam para serem jogadas. O senhor mencionou o PIB do Reino Unido. Para informação aqui, o Reino Unido oficialmente saiu da recessão no primeiro trimestre desse ano, teve um crescimento de 0,6%, mas vinha em recessão com uma queda no PIB de 0,3%, recessão técnica no último trimestre do ano passado, com uma queda no PIB de 0,3%. Então, de fato, não é nem sombra do que já foi a Inglaterra desde o grande Império Britânico até pouco tempo atrás, mesmo já no século XXI, o Reino Unido de 2024 é um país muito mais enfraquecido do que era no começo desse milênio, né? Olha, eu só não quero parecer de um pessimismo que eu não tenho com relação ao Reino Unido. Primeiro porque o talento, a inteligência britânica estão lá ainda. Quer dizer, você não pode chegar a Londres, nem a Oxford, nem a Cambridge, sem ter a percepção que você está numa das sedes do saber mundial, um dos países cruciais
na definição do que o mundo é e foi. É um país extraordinário. Quer dizer, eu tenho pela Inglaterra e pela língua inglesa uma extraordinária admiração. Portanto, não pense que eu estou fazendo aqui um atestado de óbito. O que eu estou constatando uma faixa de tempo particularmente cruel. Agora, não há descrença minha fundamental de que isso da Inglaterra possa renascer. O que ela já fez é tão extraordinário, é tão prodigioso, nada impede que, de novo, ela tire da cartola novos coelhos, novas mágicas e nos surpreenda a todos. Que é o que eu desejo, porque o Brasil tem com o Reino Unido, com a Inglaterra, uma relação que vem antes da nossa independência. Dom João VI só chegou aqui porque os ingleses o trouxeram protegendo a sua esquadra que vinha ao Rio de Janeiro. Portanto, a relação Brasil-Inglaterra tem grande densidade, grande antiguidade, e eu desejo ao novo governo inglês todo o sucesso, que volte a crescer, que volte a funcionar, e que, quem sabe, ela restabeleça com a Europa o que ela nunca deveria ter rompido, que era uma relação rica para a Europa, boa para eles, boa para o mundo. Quando a Inglaterra sai para o Brexit, uma das grandes arquiteturas do nosso tempo foi ameaçada, que foi a Europa não em guerra, mas construindo moedas comuns, projetos comuns. Portanto, meus desejos são os mais cordiais, mais afetuosos, mas marcados por essa percepção que eu não vejo ainda a luz no fim do túnel. E, para encerrar, embaixador, o senhor mencionou que, de fato, a diferença nas cadeiras do parlamento é muito alta, né? São mais de 400, segundo as projeções, mais de 400 cadeiras no parlamento britânico para os trabalhistas contra cerca de 130 para os conservadores. É uma diferença extremamente grande, né? Ao mesmo tempo, quando se tem uma vitória tão grande assim de uma força de oposição, essa força de oposição entra no governo carregada de responsabilidade, né? Porque as pessoas que estão vivendo num país com situação econômica se deteriorando acabam depositando muita esperança no governo que entra. Isso dá uma certa folga, um certo período de lua de mel para o novo governo, mas, ao mesmo tempo, aumenta a cobrança também se os resultados não aparecerem logo. O senhor vê esse desafio como algo crucial para o novo governo ou acredita que o povo britânico vai ter uma paciência maior, com uma tolerância maior com o Partido Trabalhista? O povo britânico tem uma resiliência, uma capacidade de enfrentar maus ventos e tempos difíceis extraordinários. Não se enfrenta Napoleão, não se enfrenta Hitler sozinho, virtualmente, sem ter um grande caráter nacional. Portanto, a alma britânica está lá. Agora, eu creio que essa eleição é menos uma manifestação de esperança no que chegou do que de rejeição ao que está saindo. Portanto, eu vejo a sinalização mais de rejeição do que de esperança. Eu não creio que a Inglaterra esteja pondo todas as suas fichas, o Reino Unido, no novo governo. O que ela quer é se afastar de uma sequência de líderes que erraram nas suas profecias, erraram nas suas apostas, não fizeram a economia crescer, diminuíram o espaço da Inglaterra, do Reino Unido no mundo, e o Reino Unido está querendo, primeiro que tudo, tirá-los do poder. Eu acho que essa eleição é mais uma rejeição ao que era do que uma aposta no que vem. A aposta no que vem existe, mas ela ainda é muito tênue, e vamos ver. O que nós temos que fazer, nesse caso, é apostar na Inglaterra, no Reino Unido, na sua capacidade de voltar a conviver com a Inglaterra, com o mundo. As nossas relações bilaterais são boas. O Brasil teria desejado que o Reino Unido continuasse na Europa. Nada do que está acontecendo nos convém. A felicidade do Reino Unido, a prosperidade, é boa para o Brasil, fazemos mais negócios, há investimentos no Brasil, o Reino Unido continua a ser um grande centro de decisões de política econômica multilateral. Portanto, nós temos uma longa relação de amizade com eles. E a função do amigo nessas horas é desejar sorte. Sorte, porque eu vou dizer a palavra que é tão primitiva. A Inglaterra foi um pouquinho, momentaneamente, abandonada pela sorte.
Vai ser bom também, se houver sucesso desse governo para a democracia liberal, pensando em escala global, já que tantas forças extremistas e antidemocráticas têm ganhado força no mundo todo? Eu acho que sim, olha, eu sou um grande amigo de uma ideia central da democracia, que é a alternância no poder. Eu acho que as esquerdas têm de ser sucedidas por direitas, direitas de novo por esquerdas. Havia uma velha música brasileira e são dois para lá, dois para cá. Eu gosto, sobretudo, da alternância no poder das ideias, da renovação. Às vezes mais liberdade, às vezes mais intervenção estatal. O que eu amo e prezo é a moderação, é que tudo se faça com limites de moderação. O que eu não sou contra nem a esquerda nem a direita. Eu, às vezes, me preocupo quando a esquerda ou a direita se tornam extremas. Então são dois para lá, dois para cá, com esse clássico de Aldir Blanc, que foi imortalizado por Elis Regina. Nós encerramos a entrevista com o embaixador Marcos Azambuja. Muito obrigado pela sua participação aqui no Em Detalhes e até a próxima, embaixador. Se Deus quiser, obrigado. Viu? Mas antes de me despedir, eu quero deixar um recado para você. Ontem teve uma aula com o psicólogo Adam Alter aqui no ICL, mediada pelo Eduardo Moreira, que foi um sucesso. Algumas pessoas não tiveram oportunidade de assistir, mas o replay está liberado por tempo limitado. Então você acessa icl.com.br/replay e pode assistir por tempo limitado o replay da aula, que foi um sucesso estrondoso. O videocast em detalhes fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e você pode ouvir esse e outros episódios nas principais plataformas de áudio. Pode também assistir essa e outras entrevistas mais uma vez na playlist do canal do YouTube do Instituto Conhecimento Liberta ou no canal do Eduardo Moreira. O próximo episódio vai ao ar amanhã às 10h30 da manhã nos canais do YouTube. E se você estiver assistindo a gente ao vivo, fique agora com o Mercado Investimento com Débora Maganha e André Campedelli. Até a próxima. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.